Olá, tudo bem com você? Hoje, lição de número 13. A vida na nova aliança. O verso para memorizar diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1, verso 4. Neste mundo em que maus sentimentos são patrocinados a todo momento pelas crises e problemas diários que ameaçam o bem-estar emocional, as experiências de alegria, embora limitadas e passageiras, são capazes de produzir a sensação de que estamos em qualquer lugar que não seja este planeta caótico. Entretanto, o surpreendente é que João não discursou sobre a alegria fragmentada e passageira que sentimos, vez ou outra, mas a respeito da alegria completa e perfeita que podemos obter através do Evangelho. Percebemos melhor tal alegria nas palavras de Davi. Tu, ó Senhor Deus, és a porção da minha herança. Tu sustentas a minha sorte. Salmo 16, verso 5. As palavras do apóstolo Paulo também podem ser úteis para este contexto. Ele disse: Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Filipenses 3, verso 8. Ele também fala do peso da glória que nos faz suportar as tribulações momentâneas em 2 Coríntios 4,17. Em suma, a alegria plena descrita por João é encontrada em Cristo. Não se trata de sentimentos momentâneos de êxtase, mas de satisfação e alívio duradouros pela certeza de pertencermos a Ele. Nosso destino não está à mercê do caos, mergulhado nas incertezas que a vida produz, mas nas mãos daquele que é o autor e consumador da fé. Romanos 8, verso 1 é um texto central na carta aos Romanos em relação à justificação e à nova vida. Sua mensagem é propositiva e intencional quanto ao que é mais básico na experiência de salvação em Jesus. Observe que as palavras de Paulo em Romanos 8 começam com nenhuma condenação, versículo 1. Terminam com nenhuma separação, verso 39. Intercalando essas duas promessas que respectivamente iniciam e terminam o capítulo 8 de Romanos, nós encontramos o compromisso de Deus em nos aceitar como filhos e herdeiros, as glórias do porvir que se contrapõem aos sofrimentos do presente, a constante intercessão e intervenção do Espírito Santo, a imensurável certeza do amor de Deus. O apóstolo também declarou que a certeza que adquirimos em Cristo, em conjunto com a ação do Espírito na vida, produzirá no justificado a vivificação e a liberdade espiritual. Isso ocorre porque a palavra de Deus é um tesouro abundante de graça e de bondade. Sejam quais forem os nossos problemas, temos a liberdade de nos derramar diante de Deus. Não importa quanto tenhamos falhado, simplesmente podemos pedir e ter a certeza do perdão. Na vivificação do Espírito, adquirimos a liberdade de nos aproximarmos do trono de Deus a toda hora, seja no momento mais escuro da noite ou no calor mais intenso do dia. Desfrutamos de liberdade para tudo o que é mais estimado em Jesus Cristo. Saiba que liberdade em Cristo significa liberdade da condenação, liberdade para alcançar as promessas de Deus, liberdade para buscar mudança de vida, liberdade para estar diante do trono da graça e, finalmente, liberdade para entrar no céu. Viver no Espírito não é obediência programada nem motivada pela ânsia por méritos diante de Deus, mas por viver que se torna natural e instintivo.
Foi por esse propósito que Paulo descreveu a ação do Espírito no coração, para evidenciar o ministério de Cristo na vida do novo converso. Nas palavras de Paulo, o Espírito é o doador de abundante vida física e espiritual. A esse respeito, bem apresentou o teólogo evangélico Hernandes Dias Lopes, que é através dele que somos vivificados para o novo nascimento. É ele quem nos comunica a vida de Deus e esculpe em nós o caráter de Cristo. A lei do Espírito de vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado que conduz à morte. Além de conduzir à vida, a lei do Espírito renova no coração o sentimento de Deus, de salvar outros para o mesmo destino celestial. Dessa forma, o novo converso se torna coparticipante na obra efetuada pelo Espírito de realizar uma obra de arte nos corações. O incrível nessa aventura espiritual é que, na verdade, o ato de conduzir alguém à salvação em Cristo acaba mantendo nossa comunhão com o Salvador, o que nos confirma no caminho da salvação e reforça na vida o amor e o interesse pelos semelhantes que nenhum outro poder seria capaz de construir. Por mais que o passado tenha sido traumático, o presente seja amargo e o futuro pareça incerto, é o Deus da aliança que se compromete em determinar o nosso caminho e dirigir nossos passos. Ao aceitar o chamado para uma aliança com Deus através de Cristo, a vida humana passa a ter valor e projeção celestial. A vida de Cristo, ao ressurgir das cinzas em sua ressurreição, se tornou a nossa vida prometida e eterna. É aqui que se materializa a alegria, viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, com a certeza de que nele o mal que nos aflige passará e as lágrimas de tristeza que nos consomem se transformarão em lágrimas de profunda exultação e alegria. Que esse seja o seu sentimento e que essa seja a sua experiência, confiando nas promessas da palavra de Deus em sua vida. Esses são os meus sinceros votos para você, amigo, amiga, sua família e sua classe da Escola Sabatina. Chegamos ao final de uma temporada que foi uma bênção estudar a lição da Escola Sabatina com você durante esses 3 meses. Na próxima semana, um novo trimestre. Que Deus abençoe você, a sua unidade, a sua família, a sua classe da Escola Sabatina. E até lá, grande abraço. Tchau.